Olá, pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia. Aqui boa tarde já, né? Que já Boa, é uma, aí, boa uma e tarde. 15. Vocês estão me vendo bem, me Eu ouvindo? tô te ouvindo perfeitamente. Ótimo. Oi, Dai. Isso. Gente, vamos enviando essa live, né, para que as pessoas possam vir e preparar perguntas também para que a gente possa fazer aqui, né? Colocar a nossa convidada no paredão hoje. Isso aí, isso aí. Vou ligar o ar-condicionado aqui, aumentar um pouco, diminuir um Tá, pouquinho aqui, porque tá muito quente. tá bom. Olha, aqui tá friozinho. Eu tô com um aquecedor aqui do lado e uma mantinha em cima de mim, porque tá bem frio. Então, gente, recapitulando, hoje nós vamos falar sobre como identificar, né, futuros candidatos para nossa empresa, como fazer a contratação desses candidatos, como mantê-los na nossa empresa, né? Como gerenciar a empresa, né? Fazer uma gestão exitosa para que a empresa possa crescer. Então, tudo isso nós vamos ver aqui hoje nessa live. Linda, Dai, maravilhosa. Isso aí, Karine, seja muito bora. bem-vinda. Muito bem-vinda. É um prazer poder fazer essa live hoje com você. Eu tenho certeza que nós vamos aprender maravilhosamente com você. Vamos aprender a gerenciar, vamos aprender a escolher os candidatos certos para nossa empresa. E é isso. Maravilhoso. Pessoal, prazer é todo meu estar aqui com essa maravilhosa, nesse podcast tão incrível que eu conheci em Valência, no nosso Elite Empresarial, né? A Dai está aqui, organizadora do evento. E hoje nós vamos falar desse desafio, que é, primeiramente, encontrar as pessoas certas, colocá-las no lugar certo, né? Desenvolvê-las para que elas possam performar dentro das empresas. Esse é o desafio de todo empresário e de todo gestor, né? Porque no mercado a gente encontra profissionais diversos, com estilos, né, de personalidades diversas, com perfil comportamental diversos. E como que a gente pode encontrar esse profissional mais aderente, mais próximo ali do que a empresa necessita naquele momento? Exatamente. Então já vamos começar aí com tudo já. Quero te perguntar, Karine, como fazemos para nós identificar um candidato ideal para nossa empresa? O primeiro ponto é nós desenharmos a vaga, né? O primeiro ponto é descrever qual é o perfil daquela vaga, quais são as atribuições, as atividades. Esse desenho, né, esse mapeamento da vaga é o que vai direcionar na busca no mercado. Então, o primeiro ponto é quais são os pré-requisitos indispensáveis, que eu não abro mão daquele profissional, quais são as atribuições, quais são as atividades, o que, que eu espero dele, e principalmente, né, quais são as competências comportamentais que eu necessito que essa pessoa tenha que seja compatível com a minha empresa, que é o que a gente chama, Jenny, de fit cultural, que nada mais é do que os valores que a minha empresa tem, né, o que, que ela tem ali como missão, visão e valores, onde ela quer chegar e o momento do profissional. Precisa ter esse match, né? Então, quando eu avalio ali como é aquela pessoa que está ali me contando a trajetória dela, que teve uma experiência, quem é aquela pessoa por trás do profissional? Isso é importante avaliar, porque nós contratamos por competência técnica e demitimos por competência comportamental ou pela falta de competência comportamental, né? Uhum. Então, avaliar o comportamento do profissional é muito, muito importante para que eu seja assertivo na contratação para minha empresa. Então, primeiro ponto, fazer um mapeamento da vaga, entender o que são os pré-requisitos indispensáveis para essa vaga, quais são as atividades, para que eu possa, na hora da entrevista, mapear e ver se faz sentido. Até o momento, porque dependendo do momento da empresa, eu preciso de um estilo comportamental de um profissional ou outro. Vai Uhum. depender. Eu preciso de alguém com perfil mais agressivo, a empresa está
buscando crescer, né? Não, eu preciso, para essa área aqui, eu preciso de um profissional mais centrado, um profissional mais analítico, mais planejador. Então, vai depender da área e do momento da empresa, né? Do que eu espero ali do profissional. A partir disso, a gente vai para o mercado buscar esse profissional, divulgar a vaga, fazer captação. Mas o primeiro ponto é deixar isso muito bem desenhado. Divulgamos, fazemos a captação, análise do currículo, a gente vai para esse momento com o candidato à entrevista. Aí, nessa entrevista, é avaliar, né? Fazer perguntas direcionadas, então, qual que é o momento da pessoa, entender, né, ali, como que essa pessoa está, o que que ela tem como expectativa, quais são os objetivos dela, a curto, médio e longo prazo, para ver se faz sentido, porque tem que ser um ganha-ganha. Todo mundo precisa sair ganhando nessa, né? Precisa fazer sentido para ambas as partes. E um ponto também importante a ser falado, Gélia, é que hoje os profissionais escolhem também, né? Então não é só a empresa que escolhe o candidato, ele também, nesse momento da entrevista, ele analisa várias coisas para ver se faz sentido. Karine, eu já ouvi falar muito, assim, muitas pessoas falando, eu não escolho experiência, eu escolho caráter. Eu contrato caráter, eu não contrato experiência, né? E aí, o que você tem para falar sobre isso? Sobre essa frase, assim, que eu já ouvi muito as pessoas falando, né? Ah, eu não contrato experiência, eu contrato caráter, porque depois você pode formar a pessoa e tal, mas isso vai de cada empresa, né? Ou o que você tem a dizer? Sim, vai de cada empresa, mas é importante que a gente avalie quem é o profissional que está atrás ali. Porque, como você disse, o caráter não muda. A competência técnica, a gente desenvolve a pessoa. Às vezes ela falta lá, por exemplo, um inglês, né, um espanhol, mas isso é uma habilidade que a pessoa pode desenvolver. Agora, caráter, comportamento, não. A pessoa tem ou não tem. Honestidade, né, alguns valores que são importantes, eles são aprendidos em casa. Como a gente fala aqui no interior, de berço, né? Vem de berço. E se a pessoa não tem, dificilmente ela vai desenvolver. Então, avaliar mesmo, né? Qual é essa pessoa que está por trás ali? E aí, com algumas perguntas direcionadas, a gente consegue entender, né? Entender o contexto, entender ali como que essa pessoa, né, foi desenvolvendo, quais foram as lutas dela para chegar até ali. Né, na minha empresa, eu avalio muito mais isso, muito mais a experiência de vida da pessoa, porque isso tem um valor inestimável, né? O que a gente fez até aqui para chegar onde a gente está faz muita diferença. Então, ouvir atentamente o profissional que está ali, tentar entender, né, como é que ele chegou até onde ele está, quais são as expectativas dele, né? Eu sempre pergunto o que a pessoa ela espera, né, da próxima experiência profissional, quais são os objetivos de vida dela, porque a partir disso a gente consegue entender, né, se faz sentido ou não. Entendi. E muitas das vezes, né, Karina, às vezes pode ser um profissional excepcional, né? Pode ser um profissional assim excelente, mas com um caráter duro, difícil de lidar, né? Difícil de trabalhar em grupo, em equipe, né? E aí isso aí acaba se transformando em um problema para a empresa, né? Para o crescimento da empresa. Né? Então, assim, a gente foi falado aqui sobre a cultura da empresa, né? Que o candidato ele esteja alinhado com a cultura da empresa. Tem alguma pergunta-chave para ser feito na hora da entrevista? Assim, alguma pergunta? Quais as perguntas que devem ser feitas? Então, tem perguntas que direcionam muito, né? Que a gente precisa avaliar. E aí são algumas até meio clichês, né? Que a gente usa há muito tempo e as pessoas, quem já fez processo seletivo vai lembrar, né? Que são os pontos fortes ou o feedback positivo que a pessoa recebeu ao longo da trajetória, os feedbacks negativos ou os pontos a desenvolver que a pessoa tem, e a partir disso a gente consegue avaliar. E tem as perguntas que a gente chama de entrevista por competência, que são as perguntas por competência, né? Então, perguntar, me conte sobre o maior desafio profissional que você teve, né? Um momento que você passou também de desafio pessoal, como que você superou, uma época mais difícil que você passou na sua vida. Perguntar também sobre como era, né,
o estilo de liderança, se for um líder, como que ele fazia gestão, perguntas que vão trazer essa pessoa, né, para aquele momento que ela viveu ali. Ela vai trazer essas informações e a gente vai criando ali, né, um escopo e entendendo como essa pessoa lidava. E uma pergunta também que eu sempre faço para você, como é um líder assertivo, um líder que desenvolve, um líder inspirador? A pessoa vai trazer aquelas competências que ela acredita que seja um líder um líder que realmente faz gestão. E aí essas características, elas são características importantes para eu conhecer mais ali o profissional. E aí a gente consegue avaliar, né? Uma outra pergunta. Como que para você é um líder tóxico, uma pessoa, um líder que não deveria ser? E ela vai trazer ali algumas informações. Tem várias perguntas que a gente pode direcionar, né? Me conte sobre um projeto mais desafiador que você já desenvolveu. Pede para dar detalhes de como é que foi isso, como que a pessoa conseguiu engajar a equipe. Enfim, são várias perguntas. E aí depende também, Geli, qual é o cargo, né? Porque tem cargo que não faz sentido eu fazer esse tipo de pergunta. Para outros cargos, as perguntas são mais direcionadas. Então, vai depender muito do tipo de vaga. O cargo que essa pessoa vai ocupar é um cargo de liderança? Se é um cargo de liderança, eu preciso fazer perguntas mais direcionadas a como ele fazer gestão. Se não é, né, um nível tático, como que era a operação? Agora, as entrevistas, né, para cargos operacionais, aqueles serviços, né, mais manuais, que a pessoa não precisa usar tanto as habilidades, né, ali, são perguntas mais simples mesmo, de entender quais são os valores da pessoa, um pouco ali sobre quem é essa pessoa por trás da vaga, mas não muito tão direcionado, né? Então, eu falo que conforme a régua vai aumentando, maior é o nível também das perguntas que precisam ser direcionadas. Entendi. A gente falou agora sobre o lado do empresário, né? E aquelas pessoas que estão buscando emprego, que tá indo para participar de uma entrevista. Como que elas têm que reagir? Elas têm que estudar um currículo, o currículo delas mesmas, né? Mas às vezes a gente fica tão nervosa que na hora que a pessoa pergunta, a gente fica... não sai, né? Tem que ir preparado, tem que ir bem vestido. Fala pra gente, assim, dá alguns pontos aí chaves para quem tá nesse momento de agora mesmo fazer uma entrevista. É importante treinar, né? Entrevista é treino. Quanto mais o profissional faz entrevistas, mais ele vai melhorando nas respostas. Então, o primeiro ponto é estudar mesmo. Primeiro, a trajetória profissional, como é que eu vou contar, né? O storytelling, como que eu vou contar a minha história através do meu currículo, através do meu LinkedIn. E a partir disso, estudar também a empresa. A vaga, eu falo eu já trabalhei muito com carreira e recolocação, eu falava muito com os candidatos, olha, descrição de vaga é ouro em pó. Ali está todas as informações que a empresa espera que esse profissional tenha. Então, avalia, né? Quais são os pré-requisitos? O que essa empresa necessita que o profissional tenha? Quais são as habilidades, né? Qual é a atividade que essa vaga precisa que seja desenvolvida e que eu já fiz? Em qualquer momento, né, profissional. Então, é bem importante que a gente avalie o que está pedindo na vaga, o que eu tenho para dar esse match, para que eu possa focar e direcionar, né, melhor ali na hora de fazer a entrevista. E aí, entrar ali no site da empresa, estudar sobre, primeiro, a atividade principal da empresa, qual é o segmento, quais são mais ou menos ali os principais concorrentes, entender também missão, visão, valores. Então, dá uma olhada lá no site, toda empresa tem. Então, leia, porque isso vai fazer diferença. E se prepare, porque essa preparação antes da entrevista, não deixe para tentar ali na hora, né, improvisar, porque isso nunca dá certo. Então, faça um script, seja, né, escrito manual, ou seja mesmo no Word, estruture a sua entrevista, porque geralmente tem um padrão, Gélis, né? Primeiro, o recrutador, né, o empresário, ele vai sempre perguntar sobre a trajetória profissional. Então,
é como se fosse uma linha do tempo. Comece contando como está ali no currículo, né? O que se espera, de trás para frente, focando sempre nas experiências que têm a ver com a vaga. Porque talvez tenha uma experiência que eu tive, né, há 10 anos atrás, que talvez faça até mais sentido com essa vaga que eu estou concorrendo hoje, do que a experiência atual. Então, foque naquela que tem mais a ver com a vaga, né? E aí descreva, muito voltado para aquilo que está ali no descritivo, falando, né, das experiências, dos principais projetos. No caso de cargo de liderança, é importante demais listar os principais resultados, os principais projetos, o que essa pessoa teve como diferencial, o que ela fez, né, dentro da empresa que ela alavancou. Então, isso tudo é informação bem importante e que quando você cria um script, organiza as ideias. É como a gente se preparar para as primeiras lives. Depois a gente fica, né, mais solto para fazer, mas quem nunca fez uma live precisa se preparar, criar um escopo. Eu ainda costumo fazer pelo menos os principais pontos que não podem ser deixados de falar. Então, faça um script, porque isso vai ajudar a organizar as ideias e na hora não corre o risco de dar aquele branco e a pessoa não lembrar de nada ou de esquecer de algum ponto importante. Então, fazer esse script ajuda bem. Os valores, é bom deixar principalmente anotado, né? Quais são os valores que são compatíveis com os meus. Então, por exemplo, estou analisando uma empresa onde os valores lá são ética, segurança no trabalho, o senso de cooperação. Então, esses são valores que são importantes para mim. É claro que de 10 valores, tem alguns que chamam mais atenção. E aí, na hora da entrevista, falar desses valores, porque isso já dá esse match que a gente falou, né? Esse fit cultural. Então, olha, né, em algum momento da entrevista vai caber falar sobre isso, né? Então, às vezes, na hora que o recrutador perguntar por que você se interessou pela vaga, ou por que você deve ser contratado, alguma pergunta mais direcionada, poder falar disso, olha, os meus valores, né, X, Y, Z, são compatíveis com o da empresa, é uma empresa que me chama atenção. Então, e ser genuíno, né? Então, o mais importante também é isso, que seja verdadeiro, porque nós recrutadores, a gente tem o que a gente chama de feeling, né? A gente percebe ali nas minúcias se esse profissional está falando ali é verdade ou não, né? Então, é bem Olha, importante se preparar. é verdade. Então, isso aí, gente, olha, ela deu pontos aí importantíssimos para que possamos estar preparados, tanto para ser entrevistados, e também se você tem entrevista, você está contratando agora algum candidato para a tua empresa, para os pontos chaves que você tem que ter em conta na hora de contratar, né? E agora, ok, está contratado. Como que a gente vai garantir esse processo de integração que seja eficaz na empresa, tanto de um lado quanto do outro? O primeiro ponto é ter um onboarding, ter esse treinamento de integração inicial muito bem pensado. Então, tire um tempo, né, pelo menos o primeiro dia, ou o primeiro e o segundo dia, para receber esse profissional. Crie, né, um onboard mesmo, um documento, uns slides ali, não só o slide, né, porque o slide é uma coisa mais fria, mas entenda, né, o que é preciso passar para esse profissional que está chegando. Crie um treinamento de integração ali bem direcionado e receba bem essa pessoa, né? Todo mundo espera chegar no primeiro dia de trabalho e ser recebido, né? Então seja receptivo com quem está chegando, se possível, né? Receba com um café, com um mimo, faça um treinamento de integração ali para a pessoa entender e conhecer um pouco mais. Ela está chegando, ela não sabe de nada. Faça um tour pela empresa, né, com essa pessoa. Eu vejo isso muito em indústria, Gélia. Às vezes a pessoa não sabe nem onde é o refeitório, e da hora do almoço ela não sabe onde ela vai, porque não foi feita essa integração, né? Então mostre os principais lugares, quem que ela pode procurar, né? Se tiver, se possível, ter uma pessoa para apadrinhar essa pessoa, né, para fazer os treinamentos, para dar o direcionamento, para que ela tenha alguém de referência. Se não é o líder, tem alguém para poder tirar as dúvidas dela.
faça essa integração, receba bem esse profissional, faça com que ele se sinta importante, né? Porque ele é uma peça importante. Nós não somos máquinas e essa pessoa que está chegando, ela pode fazer a diferença na sua empresa. Então receba, né? Receba de braços abertos, demonstre o tanto que você esperou por ela, né? Quanto ela é importante. A partir disso, crie uma trilha mesmo, né? O que que essa pessoa... E aí, Gelli, vai depender muito do tipo de processo, né? Mas quando se faz um processo com uma empresa de recrutamento, a gente já fez um mapeamento comportamental antes de contratar. Uhum. Então, a gente consegue entender o que que são os gaps que essa pessoa tem. Beleza, a Gelli, ela tem lá suas potencialidades e ela tem aquilo que precisa ser desenvolvido. O que que precisa ser desenvolvido, que é, né, ali dentro das prioridades, que ela precisa desenvolver mais rápido para performar. Então é uma pós-graduação, é um curso de Power BI, é um inglês que está faltando, o que é que falta? E traz para ela, olha, fulano, a gente aplicou o teste de mapeamento, antes mesmo de você entrar, a gente sabe que você tem essas e essas e essas potencialidades, isso aqui você faz com excelência, isso aqui ainda precisa ser desenvolvido e crie para ela ali, que é o que a gente chama de PDI, que é um plano de desenvolvimento individual. Olha. Ou, né, aí cada um vai fazer de uma forma, ou crie um cronograma para ela, olha, eu preciso que você desenvolva essa e essa habilidade, e aí a pessoa sabe o que a empresa espera. Outro ponto, tenha um cronograma de atividades. Então, assim, o que eu espero que você desenvolva na primeira semana, na segunda semana, na quinta semana, no segundo mês, no terceiro mês, até o terceiro mês. Vamos fechar ali o ciclo do período de experiência. Dê informações claras para esse profissional. O que você espera dele? O que ele precisa desenvolver? Porque isso vai fazer diferença. Ele não sabe. Né? Se a gente não falar, e aí é importante falar isso, gente, o que é óbvio para mim, talvez não seja óbvio para você ou para outra pessoa. Então, o óbvio precisa ser dito. E aí, quando você alinha as expectativas, a chance da pessoa entregar o que você espera dela é muito maior. Olha, isso aí é muito interessante que você falou, né? O óbvio precisa ser falado, precisa ser dito, né? Que às vezes a gente até culpa a outra pessoa, mas ela não tá fazendo isso que eu queria que ela fizesse. Mas, claro, ela não sabia que teria que fazer isso. Né? Então, ela tem outra maneira de trabalhar e ela precisa se acoplar, né? Se integrar dentro da empresa, dentro dessa cultura da empresa, né? Sim, ela precisa entender, porque ela está chegando agora, ela não sabe. Entendi. O Silvio está dizendo aqui que o processo de onboard é muito importante. É muito importante. E é negligenciado. Às vezes a gente pensa assim, mas toda empresa não faz? Não, tem empresa grande que eu já cheguei para fazer implantação que não tinha. Eu fiz implantação numa empresa que tem 30 anos de mercado, entre 500 e 600 colaboradores. Uau. É uma empresa que exporta para o mundo todo e que não tinha um onboarding, não tinha um processo estruturado e era indústria. Então as pessoas, elas chegavam ali, não eram, né? Não sabia, como eu disse, eu dei o exemplo aqui, eu já vi acontecer, não sabia nem onde era o vestiário, onde era o refeitório, né? Os processos mesmo. E aí, o primeiro ponto, a primeira coisa que se faz dentro de uma consultoria é estruturar um onboarding, porque senão isso vai causando um transtorno, né? Então a pessoa, ela não é bem recebida, ela não tem processo, ela não fica, porque aí também ela chega, se sente perdida, e aí é um enxuga-gelo, né? Porque aí você contrata e a pessoa não fica, e aí a gente não consegue avançar. Então o onboarding, ele é extremamente importante. E o acompanhamento, né? Essa pessoa precisa ser acompanhada de perto os primeiros 3 meses. Ela precisa saber o que se espera dela, o que ela precisa desenvolver. Isso faz total diferença. E não é uma coisa que acontece na maioria das empresas. É super importante, né? E em questão à estratégia de gestão, né, de gerenciamento de empresa, assim, quais estratégias elas promovem o sucesso empresarial? São várias, né? Mas dentro do RH,
é muito importante que a gente desenvolva as pessoas que estão ali, né? Então, ter um PDI estruturado, o PDI a gente coloca lá o que a pessoa precisa desenvolver para ela ir para o próximo nível, né? Que essa empresa tenha um plano de cargos e salários, uma trilha de carreira, que aí a pessoa também se sente motivada a buscar cada vez mais, porque ela sabe que ela tem possibilidade de crescimento, ter treinamentos, né? Então, as pessoas, na maioria das vezes, elas não chegam 100% prontas, né? Então, a empresa precisa desenvolver essas habilidades. Aí, tem gente, né, Gélia, que fala assim, mas eu desenvolvo e depois ela não fica. É melhor desenvolver e ela não ficar do que ela ficar ali sem desenvolver. E aí ela vai ter uma pedra no sapato, porque ela não vai performar, você vai esperar que ela entregue, ela não vai entregar. Então, faz parte do risco do negócio, né? Às vezes vai acontecer de você desenvolver um profissional e aí depois de um tempo ele não ficar mais, mas pior do que isso é você não desenvolver e ele ficar, que aí sim você vai ter um problemão. Então, ter políticas de RH, né? Então, ter claro quais são as regras da empresa, o que a empresa não abre mão, né? Ter lá uma política interna eficiente, que as pessoas saibam exatamente o que pode e o que não pode na empresa, ter um cronograma de treinamento, então, olha, você precisa desenvolver essas habilidades, então vamos treinar, né? Vou te mostrar aqui o que você precisa desenvolver para subir de nível, e aí ter lá uma trilha de carreira. É isso que um profissional espera de uma empresa. E aí ele vai embora quando ele encontra em outro lugar isso que eu estou falando aqui. Porque isso, Gélia, é independente do tamanho da empresa. Quando eu era empresa, só eu. Então eu fazia tudo, né? A implantação, eu fazia o marketing, o financeiro, o comercial. Eu já tinha isso muito bem definido, né? Então, quando eu contratei uma pessoa, era eu e mais uma, eu já tinha isso muito bem definido. Qual é a cultura que eu quero ter na minha empresa? O que essa pessoa precisa ter para trabalhar comigo? Quais são os valores que para mim é inegociável, eu não abro mão e eu não admito? Por exemplo, eu já trabalhei em alguns ambientes, eu já trabalhei em algumas empresas que tinham uma cultura de fofoca. Eu detesto fofoca. Então, se tem um negócio que é inadmissível, é fofoca. E aí isso tem que estar claro. Quando a pessoa chega, precisa ser falado para ela, né? Aqui a gente tem uma cultura muito do coletivo, né? De ajudar o outro. Inclusive, onde a minha consultoria funciona, também temos um cowork. E aqui, desde que o cowork foi fundado, desde que a Casa Conceito foi inaugurada, aqui a gente trabalha senso coletivo. Então, assim, não tem uma faxineira que fica o dia todo catando as coisas, tirando lixo, vendo se as coisas estão no lugar. Não, cada um vê, isso aqui está fora do lugar, pega e põe no lugar. Então, de trabalhar muito esse coletivo, e é uma coisa que eu também não abro mão. Então, isso precisa ser falado. E aí vem de cima para baixo, porque também não adianta você falar, isso aqui por exemplo, eu não admito fofoca e fazer fofoca. E aí não adianta nada, né? Porque aí o que está no papel não prevalece. E aí, Peter Drucker falava isso não sei, nos anos 90, que a cultura, né, a falta de cultura, ela come qualquer estratégia no café da manhã. E isso é fato. Se você não tem uma cultura forte, não adianta estratégia nenhuma que não vai alcançar o objetivo. Lá no café da manhã, quando tiver lá as pessoas lá conversando, elas vão destruir tudo que você planejou. Então, o primeiro ponto para ter uma empresa forte é trabalhar a cultura interna. E isso começa com você e mais um. Começa quando você funda uma empresa. Independente do tamanho, isso precisa estar muito claro. Essa questão de fofoca, eu trabalhei numa empresa que tinha essa cultura, né, de fofoca. Uhum. E aí eu tentei mudar, né? Porque quando você chega no RH, você fala, gente, tem muita coisa aqui para mudar. E aí eu fui percebendo ali e vi, né, um determinado dia que o dono da empresa estava na sala dele fazendo fofoca. Então, assim, não adianta nenhuma estratégia que eu pudesse adotar ali, se não viesse de cima para baixo, não ia ser efetivo. Ele gostava
dessa fofoca, desse negócio. Então, não adianta, precisa vir de cima para baixo. Não adianta a gente cobrar das pessoas e a gente lidera pelo exemplo, né? Então, primeiro, ser líder de si, então, ter autoconhecimento, saber do que precisa desenvolver para depois fazer gestão da equipe. Entendi. Eu trabalhei com uma pessoa que ele era muito companheiro mesmo assim na empresa, mas as pessoas não viam ele como um chefe, né? E muitas das vezes isso passa com muitas empresas, porque a pessoa ela se coloca tanto ali, não sei como explicar, mas ela tá tão nivelado com a pessoa que está trabalhando para ela, que a pessoa não tem esse respeito, não tem essa, né, não tem essa visão. Não, ele é meu chefe, ele é a pessoa que está aqui, ele está trabalhando comigo, né? E tal, mas ele é meu chefe. Como criar essa autoridade né, de gestor, de chefe de uma empresa? O que você acha que é essencial? O primeiro ponto é se conhecer, né, Gélia? Porque cada pessoa vai ter um estilo de liderança. E aí a gente consegue movimentar entre os estilos, né? E aí vai ter um que é mais conservador, outro que é mais dinâmico, que gosta de ter mais proximidade. O ideal é que a gente faça gestão por exemplo, né? Então, assim, eu preciso dar o exemplo do que eu quero que as pessoas façam. A proximidade é muito importante, então, assim, não adianta também ter um distanciamento muito grande. Então, assim, o líder está aqui e as pessoas estão aqui. Esse distanciamento, ele não é bom, mas também não dá para ser no mesmo nível. Porque no final das contas, se a empresa não der um resultado, se ela não tiver, né, um resultado financeiro favorável e sustentável, alguém vai ter que pagar a conta, porque ninguém empreende para brincar, né? Então, assim, todo mundo quer resultado. Então, é muito importante que tenha a cobrança saudável, que as pessoas saibam o que espera dela, né? Mas também não ter esse distanciamento tão grande, é encontrar um equilíbrio. E isso passa pelo autoconhecimento, é o que a gente chama de líder de si, né? A gente só consegue fazer gestão eficiente se a gente primeiro é líder das nossas próprias atitudes, dos nossos próprios comportamentos, nos conhecendo, né? Então, a minha forma de fazer gestão é uma gestão mais próxima, né? Mais apoiadora, mas aí também no mapeamento comportamental a gente consegue avaliar isso, né? Então, em alguns pontos eu vou precisar exercer uma liderança mais direta, mais impositiva, né? Porque também, ele não dá para ser, pensar na palavra aqui, no final das contas é a gente que tem que tomar decisão, né? Então, por mais que a gente queira, né, ter essa colaboração e ouvir as pessoas, a decisão do empreendedor, ela prevalece, ele que vai ter que escolher, fazer as escolhas e direcionar a equipe, né? Então, não adianta também ter essa liderança tão apoiadora, tão próxima, porque no final das contas ninguém vai distribuir a responsabilidade, não. Se tomar uma decisão errada, quem vai ter que assumir vai ser o líder, vai ser o dono da empresa, né? Vai ser ali o empresário. Então, é a gente que vai ter que pegar as rédeas do negócio mesmo. É verdade. Olha só, a gente vê a Gisele falando, né? Esses últimos tópicos falados, vemos acontecer muito nas empresas. E também a Raquel, ela faz uma pergunta aqui. E quando a empresa é familiar, como agir na hora de cobrar algo? É ter políticas muito bem determinadas e direcionadas. Porque aí não é o fulano ou o ciclano, não é o pai, o filho, o tio, né? É o que a empresa espera daquele profissional, se ele está cumprindo ou não. E aí, por isso que é tão importante a gente ter processos, né? Ter um RH estruturado, e aí, independente do tamanho, como eu disse. Porque quando você tem políticas internas firmes, as pessoas sabem o que pode e o que não pode. E aí, se for um familiar, essa pessoa ela vai ter que cumprir as regras, senão ela não cabe ali dentro da empresa. Eu tive um professor, Gélio, que ele falava assim: não contrate quem você não pode demitir. Então, se você não pode demitir essa pessoa, avalie se vale a pena contratar. Porque pode acontecer.
pode acontecer dessa pessoa não enquadrar naquilo que eu preciso, naquilo que a empresa precisa. E aí, como é que a gente vai fazer? Posso demitir? Se puder, beleza, né? Mas a maioria das vezes não vai, porque às vezes é um parente muito próximo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Não é que não pode contratar pessoas da empresa, não, mas precisa avaliar de uma forma meio, dando uma distância, sabe? Ó, eu tenho aqui uma vaga, e eu tenho uma vaga aqui de gerente comercial. Esse familiar meu, ele tem todos os pré-requisitos que eu preciso? Ah, tem. Então, beleza. Então, eu vou dar para ele ali uma política interna que ele pode, o que ele não pode fazer. E aí ele vai cumprir, né? Ou não, eu estou contratando porque ele é meu parente. Tem esse distanciamento, sabe? Ah, já está contratado, né? Então, às vezes a empresa começou pequena e aí foi, né, pegando as mãos de obras mesmo da família, a empresa está crescendo. Ter políticas fortes, ter uma cultura, disseminar isso, independente se a pessoa é parente ou não. E principalmente fazer cumprir, né? Porque também não dá para ter regras e aí uns cumprem e outros não, porque é parente, não vai, né, não vai cumprir. Então isso tem que estar muito, e tem que estar muito assim, ter esse distanciamento mesmo, né, Gélia? Olha, eu aqui estou na minha função, e aí às vezes, né, acontece, né? A minha sócia, por exemplo, aqui na Casa Conceito, ela é minha amiga muito próxima. E aí, a gente tem até formas de comunicar diferente. Então, ó, quando eu entro no meu papel de sócia, eu vou ter conversas difíceis. E aí eu vou falar, agora eu vou falar como sócia, né? Aí, vez ou outra, eu vou falar como amiga, agora eu vou falar como amiga. Né? Então, talvez, de ter, até nessa forma de comunicar que a gente encontrou, né? De ter conversas, né, difíceis, vai ter momento que vai ter. Né? Vai ter momentos que a gente vai ter que tomar decisão, e essa decisão ela é meio solitária, né? Porque na maioria das vezes não vai dar para compartilhar com ninguém, ou se compartilhar não vai fazer muita diferença, mas de ter isso muito bem claro. E eu acho que é muito dessa conversa franca, sabe? Quando eu propus para ela essa sociedade, eu falei, olha, eu estou te chamando para ser sócia porque você é competente, não é porque você é minha amiga. E não foi mesmo. Foi a pessoa mais competente que eu encontrei, que eu pensei que pudesse dar certo. Né? E eu sei, né, das habilidades dela, e ela tem habilidades diferentes, e aí a gente se complementa. Então, é entender também, Gélia, o que o meu parente, o meu amigo, o meu parceiro, a pessoa que está ali, tem de habilidade que eu posso explorar de melhor. Porque é muito mais fácil eu explorar o que ele tem de melhor do que desenvolver o que ele ainda não tem. Então, quais são as habilidades que ele já tem natural e que eu posso explorar, né? E que eu tenho diferente dele? Como que a gente pode separar isso? Deixar as coisas muito bem separadas e ter essas conversas difíceis, conversas diretas, né? E eu acho que muito é da comunicação e da forma com que a gente lida com isso, né? Olha que legal. Eu conheci um rapaz, né? Eu tive um cliente que ele tinha uma empresa, a empresa ia super bem, só que ele tinha a cunhada dele. Eu posso falar porque eu sei que ele não vai assistir e eu não vou falar o nome. Mas a cunhada dele estava nessa empresa. E isso acabou se tornando um peso para ele, porque ele não conseguia se colocar como líder com ela, não conseguia colocar assim, né, aquele respeito, e tampouco ela respeitava ele como seu chefe, né? Ela tinha essa clareza que ele era chefe dela e tal, mas ela não tinha esse respeito, né? Essa diferença. Os dois andavam assim. Então, o que aconteceu? Essa empresa acabou finalizando por causa disso, acabou pesando tanto para ele tinha outros empregados mais, né? Outras pessoas ali trabalhando com ele. E isso pesou tanto para ele que ele acabou ficando cansado da empresa e acabou finalizando a empresa, acabou fechando a empresa, né? Porque ele não foi capaz de tomar esse papel como líder da empresa, né? E, Karine, agora vamos falar sobre como manter a motivação e a satisfação, né, do funcionário na empresa. Porque às vezes o funcionário ele começa com muito ânimo, com muito gás, e vai passando os anos e aquele funcionário ele vai perdendo aquela ilusão, né, aquele gás, aquela motivação pela empresa.
e aí acaba se acomodando, vai fazendo sempre a mesma coisa e tal. Como manter essa motivação, a satisfação dentro da empresa? O primeiro ponto é conhecer o colaborador que eu tenho, né, ali. E aí, quando a empresa é menor, é ainda mais fácil, porque a gente consegue conhecer mais as pessoas, né? E aí, quando a empresa vai crescendo, é o líder que tem que fazer. Então, o primeiro ponto é conhecer as pessoas. O teste de mapeamento, ele é bem importante, Gélia, porque eu consigo entender também quem é aquela pessoa. Então, por exemplo, eu tenho pessoas na minha equipe que são pessoas muito comunicadoras, muito executoras, né, dentro do perfil comportamental, muito mão na massa, que gosta de projetos diferentes, que é muito dinâmico, que quer, né, movimentar e que gosta de coisas, de desafios diferentes. Uhum. E aí eu tenho pessoas na minha equipe que são mais analíticas, mais planejadoras, que gostam mais de rotina, que gosta de fazer a mesma coisa todo dia, e que são pessoas que gosta, né, dessa atividade rotineira e que não gosta muito de desafios muito diferentes, né, que até faz, né, até aceita, mas causa um cadinho ali de gosta mais da zona de conforto, então a pessoa, quando ela é muito desafiada, ela prefere ficar mais ali na zona de conforto. E aí a gente precisa colocar a pessoa certa no lugar certo, porque vai ter cargo que eu preciso de pessoas assim, que são mais, que gostam mais, né, de fazer a mesma coisa todo dia de rotina, e que é mais planejada, mais analítica, e eu vou precisar de pessoas que são mais mão na massa, que gostam de coisas novas, de projetos novos, né? E aí é colocar cada pessoa no lugar certo. Como que eu faço para que essa pessoa, ela performe, né, com o tempo mais duradouro? Porque eu preciso também, cada pessoa vai ter um momento, e aí eu preciso entender do momento, por isso que é tão desafiador, para que essa pessoa se mantenha motivada, porque ela não vai ficar ali também fazendo a mesma coisa por anos, se eu não estiver dando aquele gás para ela que ela precisa. Para essas pessoas mais motivadas e que gostam de desafios, eu preciso trazer desafios. Então, conforme vou trazendo projetos diferentes, multidisciplinares, coisas novas, isso vai dando gás para a pessoa. E aí a outra, ela já não gosta tanto. Né? Então, eu preciso conhecê-la, né? E aí, por isso que a reunião, as reuniões um a um, né? One on one ali é importante, porque aí eu conheço também o momento desse profissional, o que eu posso te dar de gás para ele, porque ele não vai se motivar com projetos novos, mas ele vai ter as formas dele de motivação. Talvez seja ali um benefício diferente, né? Então, assim, um benefício, por exemplo, um Gympass para ele faz diferença, um treinamento que ele acha que ele precisa, e aí desenvolver, por exemplo, um Power BI, então um curso de Power BI talvez para ele faça sentido naquele momento, uma trilha de carreira, porque ele já é mais acomodadinho, né? Então, quando eu trago para ele assim, olha, a gente tem duas formas Y aqui de promoção, ou você vira gestor ou você vira especialista. E aí alguns, né, as pessoas mais contidas vão preferir, por exemplo, ir mais para o especialista, e aí ele vai desenvolver. Então, para cada profissional vai ter né, precisa ter uma forma de dar essa motivação, porque a motivação ela é interna, mas ela é externa. A gente tem que ter ambientes favoráveis, né, para que essa pessoa se automotive. Porque às vezes a gente fala, automotivação. Tem uma automotivação, mas vai chegar uma hora que essa pessoa, o gás dela vai acabar. E aí, como é que eu faço, né, para motivar? Então vai depender muito do profissional. E se autoconhecendo, né, e aí falando do profissional em si, você, profissional, também vai saber o que é que você precisa, né, para manter esse gás. Então, se eu sei que a minha habilidade, a minha motivação, ela vem de projetos diferentes, é chegar para o líder e falar aqui, o que você tem de novo aí? Estou precisando dar um gás, eu estou precisando... Porque não espere só da empresa também. Porque às vezes eu vejo isso, Gélia, as pessoas esperam muito da empresa, como se ela fosse só ela responsável por essa motivação, pela jornada dela, pelo crescimento profissional. E não, são ambas as partes. Cada um precisa fazer seus 50%.
porque senão a empresa sozinha também não dá conta. Então, fale para o seu gestor, falando, olha, eu sinto que eu estou meio estagnada aqui, fazendo a mesma coisa, o que você tem de novo aí para mim? Ele vai ter, com certeza. Né? Se ele não Olha, tiver, ele vai pensar e vai colocar ali né, no escopo dele alguma coisa que ele vai poder direcionar. Então, assim, traga aí essas informações também para o gestor. Um outro ponto, né? A questão da trilha de carreira. A trilha de carreira, ela ajuda muito nesse engajamento, ajuda muito nessa motivação. Porque aí as pessoas estão sempre buscando melhorar, porque elas sabem o que elas precisam fazer para chegar ali. Se ela não sabe, ela não vai desenvolver, né? Então, tem que estar muito claro isso. E precisa ter essa proximidade. Só tendo proximidade é que a gente consegue fazer uma gestão de equipe eficiente. entendi. E olha só, às vezes você falou aí sobre levar aquilo que você necessita para o gestor da empresa, né? E talvez o gestor, nesse momento, ele se vê numa situação um pouco complicada. Fala, meu Deus, ele perguntou isso e eu nunca parei para pensar nisso, não imaginava que a pessoa precisava né, desse up, né, desse ânimo. E como que, então, esse gestor, o que ele pode fazer para ele superar esses desafios como gestor, na gestão da empresa? Como superar esses desafios? Eu acredito, no meu ponto de vista, é se manter em desenvolvimento, sabe? A gente só supera os desafios quando a gente se conhece. Então, invista em autoconhecimento, faça terapia, faça mentorias, esteja nesse aprendizado contínuo. O mercado hoje não tem lugar para quem está estagnado. Não tem lugar para quem está estagnado. Seja gestor, seja o empresário, né? Empresa que não cresce, ela está fadada ao fracasso. Pessoas que não crescem também. Então, mantenha nesse aprendizado contínuo. Porque nesse aprendizado, a gente vai se conhecendo, Gélio, a gente sabe também quais são as habilidades que eu preciso desenvolver, né? Enquanto gestor também. E esses dias, a Ana, que esteve com a gente aí no Elite Empresarial, ela fez um story bem legal que alguém mandou, né? Falando que eu não lembro quais são as palavras, mas o conceito era um gestor que estava estagnado e ele não fazia nada para melhorar, e aí ele colocou uma frase assim de que ele não tinha interesse em melhorar. E aí ela colocou um textão lá, achei maravilhoso, porque ela deu a paulada que estava precisando. E logo depois ela comentou comigo que essa pessoa procurou por mentoria com ela, que ele precisava dessa paulada, né? Então, às vezes a gente quer resultados diferentes fazendo a mesma coisa e não dá, né? Então, faça coisas diferentes para ter resultados diferentes. Isso vale para o gestor também, sabe? Porque, primeiro que fazer gestão e empreender é muito solitário. Então, quando você tem um mentor, quando você tem um terapeuta, quando você se conhece, né, e se apoia ali, né, faz total diferença. Isso, estar em ambientes também que sejam favoráveis para troca, porque às vezes a gente não está enxergando, né, esses gaps e outras pessoas falando, a gente percebe, a gente tem aqui no nosso espaço um grupo de mulheres que nasceu depois, né, da viagem. Olha que E legal. aí a gente reúne aqui uma vez ao mês para falar dos nossos desafios, falar das nossas conquistas e também desenvolver habilidades que às vezes a gente não tem. Então é importante estar nesse meio, né, nesses ambientes que sejam favoráveis para o crescimento. Olha, gente, hoje foi um super conteúdo que a gente trouxe aqui, né? Karine, eu gostaria, como você não se apresentou no início, que a gente já começou já jogando perguntas, a gente já começou assim, eu gostaria que você falasse um pouquinho o seu papel na empresa, como você ajuda as empresas, né? Como é o seu trabalho? Então, pessoal, eu sou especialista em gestão de pessoas e carreira. Tenho a RH Solucionar, nós somos uma consultoria de RH, nós trabalhamos todos os subsistemas, desde a implantação do setor de RH numa empresa, seja reestruturação, né, dessa empresa, implantando, né, todos os subsistemas. Então, se tem um recrutamento e seleção eficiente,
se isso está sendo efetivo, desenvolvendo as lideranças, desenvolvendo a equipe, implantando a trilha de carreira, plano de cargos e salários, trabalhando, né, ali a avaliação de desempenho. São estratégias e ferramentas que são extremamente importantes para a gestão de uma equipe. Então, o nosso papel é fazer com que essa empresa, né, essa engrenagem do RH funcione, porque uma coisa acaba dependendo da outra. Se a gente recruta, seleciona bem esse profissional, a gente precisa manter o desenvolvimento dele, a gente precisa desenvolver as lideranças que têm seus desafios no dia a dia, a gente precisa também implantar, né, ali políticas internas eficientes, tendo ali uma trilha de carreira, porque as pessoas, todo mundo entra na empresa pensando em crescer, ninguém quer ficar estagnado uma vida inteira. E aí cada um vai ser de uma forma, mas no final das contas todo mundo quer crescer, né? Então, ter essa engrenagem funcionando é o nosso papel. Eu tenho uma equipe, e aí essa equipe entra junto comigo dentro das empresas, a gente fica ali em um determinado tempo desenvolvendo o projeto, cada projeto é único, cada empresa é única, porque depende muito do momento da empresa, depende muito do que a gente precisa desenvolver, o que já tem e o que não tem, então isso é muito personalizado. A gente trabalha muito forte também com as lideranças, então os líderes precisam desenvolver, porque a gente está passando por uma mudança muito grande, né, de cultura. A gente tem empresas ali que tem quatro perfis diferentes de pessoas, 4 gerações diferentes. Então, esse conflito de gerações também é bem desafiador. E a nossa equipe faz exatamente isso, né? Essa força fortalece esse gestor, esse empresário, para que a gente possa desenvolver as pessoas e a empresa alcance o objetivo dela. Olha, gente, é muito legal, né? Porque às vezes a empresa ela está num crescimento e ela não sabe como reagir, por onde começar, como criar a cultura da empresa, né? As regras, os limites da empresa. E nós, né, precisamos de pessoas assim para que possa direcionar, ensinar a ser líder dentro de uma empresa, né? A gerenciar uma empresa. Então é muito importante. Então, que as pessoas saibam que não estão sozinhas, né, Karine? Que elas têm o apoio de profissionais competentes que estão ali para dar aquele empurrãozinho para que a pessoa possa desenvolver, né, todas as habilidades dentro de uma empresa. E, Karine, você atende online também ou como funciona? Sim, nós atendemos online. Os nossos clientes a gente atende no Brasil todo, inclusive a gente está ampliando agora com um cliente na Angola. Então, nós fazemos processo seletivo e outros projetos também, todos remotos. E aí a pandemia nos deu essa possibilidade, né, de desenvolver ainda mais. Então, a gente faz com a mesma excelência trabalhos remotos no Brasil todo. E até mesmo de implantação. Então, nós temos uma equipe aqui multidisciplinar que pode ajudar a sua empresa no que precisar, né? Porque os desafios são muitos. E aí, quando você tem uma equipe que já tem uma bagagem e consegue colocar para rodar, isso facilita tudo, né? E muito. E a gente consegue encurtar muito o tempo aqui de retorno, né? Retorno em números, porque gestão de pessoas também é números. Então, a gente precisa trabalhar essas estratégias para alcançar, porque eu vejo muitas empresas, Gélia, que às vezes tem uma possibilidade de crescimento muito grande e por falta de mão de obra, por falta de braço, né, não consegue desenvolver. Então, que a gente possa ter equipes multidisciplinares para poder fazer isso acontecer. Karine, então, se uma pessoa precisar aqui, pode entrar em contato com você que vai conseguir fazer esse gerenciamento mesmo estando aqui, né? Sim, sim. A gente consegue dar esse apoio e fazer, e analisar, né, Angélica? Tudo passa por um diagnóstico inicial. Quando a gente pega um projeto, a gente entende a empresa, entende o momento, entende quais são esses gaps para que a gente possa criar ali um cronograma onde a gente vai, né, ali diretamente na ferida, onde dói, onde é que está mais demandando energia, e a gente consegue direcionar essa energia. Entendi.
O Vinícius aqui, ele está perguntando aqui, ó, contratar está ficando cada vez mais difícil. Como lidar com esse cenário dinâmico atual? Mais uma Primeiro, ter processos estruturados, ter um recrutamento e seleção rápido e eficiente, porque no cenário dinâmico, né, como estamos, se a gente tem processos muito morosos, demorados, a gente perde os candidatos todos no meio do caminho, né? Então, ter isso muito bem direcionado. Um processo seletivo não precisa ter 5 fases, igual alguns anos atrás que tinha 8 fases, não tem necessidade. Se a gente tiver uma fase ali de, primeiro, uma entrevista comportamental, uma entrevista técnica e uma fase onde as pessoas possam fazer um teste, que seja um teste prático, que seja um teste de mapeamento comportamental, um processo de 3 fases é o ideal, não precisa mais que isso. Agilizar, né? Analisar muito bem também se aquele tipo de candidato faz sentido com aquela vaga. Isso faz muita diferença, porque eu vejo também empresas que perdem muito tempo nessa seleção, né? E aí, quando você conta com uma consultoria, já chega pronto. Chega ali, profissionais assim, ó, na cara do gol, só para você escolher o que melhor atende, né? Então, isso tudo facilita muito quando você tem parceiros que vão prestar esse serviço com excelência, né? Isso adianta muito o processo. Olha que legal. Karine, eu queria fazer mais uma última pergunta aqui. Eu não sei se as pessoas têm alguma pergunta a mais, podem fazer aí que a gente lê e passa para ela. Mas, por exemplo, que eu não fiz antes, eu gostaria de falar com você. Uma pessoa que é líder de uma empresa, que é chefe de uma empresa, né? Mas tem dificuldade em se relacionar com pessoas, porque talvez seja uma pessoa muito dinâmica. E claro, talvez não entende que na empresa é importante a gente ter uma pessoa mais analítica, uma pessoa, como você falou antes, né? Ter perfis diferentes dentro de uma empresa. Talvez essa pessoa seja o tipo de pessoa que, não, eu quero tudo já, agora, e daquele jeito assim muito sanguíneo, né? Muito movido. E não entende que existem tipos diferentes dentro de uma empresa. Como a pessoa pode se controlar ou entender para gerenciar a empresa? O primeiro ponto é estudar um pouco sobre os perfis, né? E os perfis diferentes das pessoas, porque aí sim você vai conseguir explorar o que ela tem de melhor. O primeiro ponto é entender que as pessoas não pensam igual, não agem igual a gente. E é um erro, Gélia, contratar um monte de gente igual, porque aí vai pensar todo mundo junto igual, fazer coisas iguais, e isso inclusive dá alguns conflitos, porque aí eu tenho um perfil, né? Eu sou uma gestora muito dinâmica, muito comunicativa, que quer tudo para ontem. Imagina o conflito que também vai ter se eu tiver todo mundo da minha equipe fazendo igual. Em algum momento eles vão cobrar de mim também, né? E aí, assim, vai virar aquela loucura. Então, a gente precisa entender que as pessoas, elas são diferentes, elas têm potencialidades diferentes, elas têm demandas diferentes, ela vai precisar de uma forma de comunicar diferente e que eu vou precisar estudar sobre isso. Isso é muito importante, que eu vejo muitos líderes, eles querem que as pessoas façam exatamente como eles fazem, mas não vai fazer. Então, estudar um pouquinho sobre gente, sabe? Se a gente não entende de gente, a gente não entende nada, porque negócio é gente, né? Cliente é gente, equipe é gente, então e faz parte entender de pessoas, estude sobre pessoas. Tem vários livros que a gente pode indicar que fala sobre gestão de equipe. Então, estude sobre elas, né? Aprenda a se comunicar. Vai ter gente que eu vou ter que escutar mais. Não vai dar para ser direto ao ponto. Eu vou precisar entender ali, parar um tempinho, conversar, perguntar como é que tá a família, perguntar se a dor de cabeça de ontem passou, né? Outras pessoas, eu vou poder ser mais direto. E entender também que tudo tem um tempo. Não dá para ser tudo para ontem, não dá para apagar incêndio o tempo inteiro, né? Então, a gente precisa conhecer a equipe que a gente tem e poder direcionar melhor. E se conhecer principalmente também. Uau, gente, que legal, né? Alguma pergunta a mais, gente? Alguém que tem alguma pergunta? Vamos colocar aqui hashtag volta Karina. Volta Karine. Podemos voltar
aqui para falar de um monte de outros temas aqui. Não é, gente? Eu acho que foi muito interessante. Sobre feedback, como dar um feedback assertivo, como fazer uma avaliação de desempenho, como fazer uma reunião eficiente, enfim, tem vários temas aqui que a Nossa, gente poderia abordar. papo para para horas e horas, né, Karine? E tem alguma pergunta aqui que a gente não fez, alguma coisa que você gostaria de falar dentro desse tema que a gente resolveu hoje aqui, que a gente conversou? Então, a minha dica, né, principal seria manter nesse aprendizado contínuo. Então, entenda de pessoas, leia sobre pessoas, entenda como é a sua equipe, dedique um tempo para ouvir. Então, essa reunião one-on-one semanal, ela é muito importante. A reunião também semanal de equipe, né? Para falar das estratégias da semana, falar o que se espera que seja alcançado ao longo da semana. Dedique tempo para ouvir a sua equipe, porque vem dela a solução da maioria dos problemas que você tem. Entenda de gente, dedique tempo para se autoconhecer, porque aí a gente também não é perfeito, tem um monte de dificuldade que a gente vai precisar desenvolver. Tem líder que às vezes é a primeira vez que está fazendo gestão, tem empreendedor que começou a empreender por necessidade, então ele não nasceu sabendo. Mesmo aqueles que já têm, né, bagagem ali, que já faz gestão de equipe há muito tempo, faça uma reciclagem, porque as pessoas mudaram, né, muito. As gerações, elas têm demandas diferentes, elas têm valores diferentes. Então, entenda, né, como que essa geração nova está chegando no mercado, a gente vai ter que aprender a lidar com ela, porque é o futuro. E dedique tempo para isso, para se desenvolver, sabe? Para a gente ter resultados diferentes, a gente precisa ter formas de fazer gestão diferente. Não dá para fazer igual e esperar resultado diferente. É verdade. É isso, gente. Foi muito gostoso essa conversa, Karine. Quero agradecer por você disponibilizar o seu tempo, você estar aqui com a gente, lançando tanto conteúdo de valor aqui, né? Tantas dicas preciosas. Se você não assistiu tudo, gente, eu vou deixar gravado para vocês irem lá assistirem desde o início, tá? Aí, Ana Paula aí, lindona. Karine, você arrasa nas suas dicas. Obrigada, Ana. A Ana faz parte aqui do nosso grupo de mulheres empreendedoras, está sendo maravilhoso. Aqui na cidade, a gente nunca tinha tido esses movimentos, sabe? E nos fortalecer tem sido assim, nossa, incrível. E como a gente passa, todo mundo tem o que falar e o que passar de conhecimento, né? E aí, quando a gente encontra 20 mulheres na mesma sala para compartilhar, né, das nossas alegrias e das nossas dores, tanto que isso fortalece, isso faz total diferença na nossa vida, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto empresário. Então, que a gente possa se fortalecer, né, agarrando uma na mão das outras e com cada um compartilhando conhecimento. O mais importante hoje é a gente buscar esse conhecimento e desenvolver as nossas habilidades, porque a gente não é perfeito. É verdade, é verdade. E é isso, gente. Então vocês assistem aí desde o início, porque ela trouxe aqui insights poderosos aqui para quem está começando a empresa, né? Para quem já tem uma gestão de pessoas, como agir, como lidar com os desafios diários, né? E é isso, a gente vai ter uma segunda, mais lives aqui, porque eu gostei dos assuntos e tal. Eu tenho certeza que todo mundo ficou muito engajado aqui, muito fixado nessa live. Muito obrigada, Karina. Que Deus abençoe a sua vida. E nos vemos numa próxima oportunidade. Né? Zélia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, né, dos desafios que é fazer gestão de equipe. É uma dor que a maioria dos empresários e líderes tem, né? Então, para mim é muito gostoso vir falar, porque é a experiência do dia a dia, né, de 16 anos de carreira nesse mundo de RH. E pode me chamar que vai ser sempre um prazer compartilhar um pouquinho aqui do que eu sei, né, da vivência, e ter essa troca aqui é sempre muito gostoso.
Então, estou sempre aberta aqui para ter outras possibilidades, né? Outras lives, outros momentos aí. E, né, poder nos encontrar em breve, porque foi tão bom, né? Os nossos momentos aí que a gente teve no evento e que a gente possa encontrar pessoalmente também em breve. Com certeza, com certeza. Será um prazer novamente, né? Estar aí. Eu conheci a Karine no Elite Empresarial e foi um prazer. Ela trouxe, nossa, um conhecimento tremendo ali pra gente, como ela trouxe hoje aqui para vocês, uma gotinha, né, desse conhecimento, mas que para as nossas vidas é grandioso tudo isso. E estar com você vai ser um prazer novamente. Eu espero que seja breve. Aqui. Obrigada. Gente, quem não sabe, a Gelli está em Valência, na Espanha. Por isso que às vezes esse encontro vai demorar um pouquinho para acontecer, mas vai Mas vai, acontecer. mas vai. Vai, E aí a gente vai vai sim. estar e a gente vai conversar no podcast tranquilamente, né? Que a última vez também foi muito rápido, mas aí a gente vai sentar com tranquilidade, a gente vai bater aquele papo gostoso lá no podcast. Ótimo, obrigada, Gelli, obrigada pela oportunidade. Pessoal, obrigada por participar aqui com a gente, por compartilhar, por trazer as perguntas. Fique sempre aqui nos nossos canais, que a gente está sempre trazendo conteúdo de valor. Obrigada, pessoal. Vocês acompanhem a Karine, que está aí o Instagram dela. E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês necessitarem, ela vai estar aí disposta a solucionar os problemas de vocês, né? Isso. Pode usar o nosso direct aqui para fazer as perguntas. Tem o meu contato também lá no link da bio. E qualquer coisa que vocês precisarem, podem contar comigo. Obrigada, minha gatona. Obrigada a vocês por acompanharem aí essa live. E a gente vai trazer mais lives aqui de conteúdo, assim, de conhecimento para as nossas vidas. Tá bom? Lindona. Obrigada, querida. Um grande beijo. Beijo. Beijo para você. E tchau, tchau. Até a próxima.